Olá pessoal, como estão todos vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Dasley, do canal Significando e Ressignificando. E neste vídeo de hoje quero dar sequência aos vídeos aqui desta playlist de indicações de leituras e não fazendo diferente do costumeiro que para os vídeos desta playlist, quero neste novo vídeo de hoje aqui fazer a indicação de mais uma leitura de livro aqui para vocês. Espero que vocês gostem da indicação e não somente isto, mas também possam fazer a leitura deste mesmo livro. E creio que, assim como aconteceu comigo, de uma vez fazendo a leitura deste livro, realmente eu posso dizer que fui tocado, não fiquei indiferente a esta leitura e posso até ir além e dizer que tive a minha cosmovisão ressignificada a partir da leitura deste livro, que irei estar indicando daqui a pouquinho. Desejo mesmo para vocês também possam se sentirem tocados por esta leitura, certo pessoal? E sem mais delongas, no vídeo de hoje eu quero indicar para vocês a leitura do livro intitulado de O Evangelho Maltrapilho. Um livro de autoria de Brennan Manning. Aqui no Brasil, a primeira edição desse livro foi no ano de 2005, 5 de julho de 2005, a primeira edição desse livro, pela editora Mundo Cristão. E é um livro que tem cerca de 224 páginas e que também tem uma versão em PDF de cerca de 107 páginas, a qual inclusive estarei disponibilizando aqui na descrição deste vídeo, para que vocês possam ter aí acesso a este livro, pelo menos a versão digital. E é claro que o interessante é, sendo possível, fazer a aquisição do livro físico. E este livro, O Evangelho Maltrapilho, do Brennan, ele é um livro muito significativo pelo fato de que, segundo o próprio Brennan, autor do livro, ele foi escrito justamente para tempos como esses que nós temos vivido. Tempos em que nós vemos que pessoas que dizem crer na divindade, dizem crer no Criador, no Eterno, elas meio que estabelecem um padrão, um modelo de vida, padrão este que todos aqueles que dizem crer no Criador devem se enquadrar, devem seguir. E o que é que acontece? Inicialmente a gente até consegue se adaptar a este modelo, a gente consegue até andar conforme este padrão, mas no decorrer do tempo, no decorrer da jornada, à medida que os nossos olhos realmente vão sendo abertos para essas questões de espiritualidade, e à medida em que nós conseguimos fazer até a distinção do que é espiritualidade e do que é religiosidade, e quando nós começamos a ver tanta coisa, tantas situações, tantos contextos, enfim, tanto emaranhado e, enfim, a nossa própria vida mesmo conturbada, cheia de situações adversas, e tudo isso no decorrer da caminhada nos leva a momentos em que realmente acaba que a gente meio que sai derrotado mesmo dessas situações, né? Acabamos realmente perdendo as forças no decorrer do caminho, acabamos realmente sendo derrotados, acabamos realmente ficando aniquilados, enfim, e acabamos até nos questionando
acerca dessa questão do crer no eterno, de crer no Criador, no sentido de que será que realmente isso que dizem acerca dele, dizendo que, olha, Deus disse que você tem que viver assim, enfim, e a gente, depois de tanta coisa que passamos, depois de tantos processos que passamos, de tantos espinhos, né, nessa caminhada árdua e difícil, e de repente a gente começa a questionar realmente se tudo isso que dizem como sendo Deus dizendo para a gente que a gente tem que viver dessa forma, que a gente tem que se adaptar a isso e a aquilo, e a gente começa realmente a se questionar, né? Pelo menos eu digo isso de uma maneira sendo bem sincero aqui com vocês do canal. A gente começa, não falo aqui no sentido de questionar a existência da divindade, não, isso aqui, né, já foi superado há muito tempo, né? Pelo menos eu digo falando pessoalmente, né, de mim. Agora eu digo assim no sentido de, será que isso que dizem pra gente, que é Deus que está dizendo, é Deus que quer que seja assim, que vivamos dessa forma, será que é realmente isso? Porque a gente tenta, né, vai por aquele caminho que dizem que é o caminho que Deus está dizendo pra gente ir, e a gente tenta seguir essas coisas, tenta acertar, e vira e volta, acabamos nos encontrando naquela situação que inclusive me recordo das palavras de Paulo quando ele diz, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer é esse que eu acabo fazendo. E aí ficamos em uma situação realmente, sabe, caótica, complexa ali, né, exauridos, né, derrotados. E justamente essa leitura desse livro faz a gente refletir justamente isso. O próprio Brennan, ele diz justamente que esse livro, o Evangelho Maltrapilho, foi escrito justamente para esses tipos de pessoas. Pessoas aniquiladas, pessoas derrotadas, pessoas exauridas, né? Pessoas que em certos momentos da caminhada se acham indignas de receber esse amor tão imenso, esse amor, sabe, tão grande que o Criador tem para conosco, mesmo que em certos momentos pareça que não. Pelo fato de situações que passamos e que vivenciamos, e podemos até chegar a dizer, será que Deus realmente nos ama? Já que eu passo por tantas situações adversas, por tantas coisas complicadas, mas apesar de tudo, gente, eu particularmente creio sim que Ele nos ama, né? E justamente nos ama a tal ponto de nos deixar constrangidos, no sentido de que a gente às vezes quer fazer o certo, a gente acaba não fazendo, e quando a gente para e diz, poxa, e mesmo assim Ele me permite viver mais um dia, mesmo assim eu estou aqui vivo de pé, né? E mesmo assim em outras situações que prova que realmente há algo maior por trás, né? Há um amor maior por trás. E a gente às vezes se sente diante de tanto fracasso que a gente às vezes passa, diante de derrotas, de aniquilações, a gente se sente indigno, certo? Em certos momentos da caminhada, de receber tal amor. E o Brennan, ele vem justamente trazer isso no livro, né? E inclusive essa questão aí do tentarmos acertar e às vezes na caminhada não conseguirmos, acaba que a comunidade cristã, ela meio que dá um rótulo a essas pessoas e meio que acaba, sabe, que ignorando essas pessoas, né? Ah, ele tentou, não conseguiu, né? Isso porque o que acontece? Porque às vezes nós, no decorrer da caminhada, acabamos não nos encaixando nesse perfil de super homem ou super mulher espirituais, né? Super santos e algo do tipo que é passado pra gente, né? Esse tipo de situação, né? Esse tipo de contexto que a gente tem porque tem que experimentar, né? De uma super santidade. E justamente o Brennan, ele vem trazer isso no livro, né? Ele vem mostrar justamente, né, que o Evangelho Maltrapilho, esse livro de sua autoria, é justamente para essas pessoas que acabam sendo ignoradas, né, por acabarem falhando no decorrer da caminhada pela própria comunidade dita cristã, dita de Deus, né? Pessoas que às vezes se cansam de uma espiritualidade consumista, uma espiritualidade barganhada,
né? É onde eu tenho que fazer para receber, sabe? Onde eu tenho que dar para poder receber, e muitas outras situações disso aí, desse consumismo religioso, né, trajado de espiritual. E justamente por conta disso tudo, pessoas que acabam trilhando isso, nas palavras do Brennan Manning, né, autor desse livro que eu estou indicando, pessoas que acabam trilhando inúmeras batalhas interiores, né, por não se sentirem parte desse evangelho que o Messias, que o Salvador, o Cristo, como você conheça, propagou, né? E até hoje ainda está aí, né? Apesar de tudo isso que dizem pra gente às vezes do que é evangelho, eu particularmente creio que o verdadeiro evangelho existe sim, né? E o Brennan, ele vem trazer justamente isso, né? E aí nesse livro ele nos convida a, apesar de tudo isso, de tudo parecer contrário, a depositarmos a nossa esperança na grandiosidade, na amplitude da graça divina, né, que é capaz de alcançar nós, né, pecadores, né, pobres em espírito em alguns momentos, né, e resgatar a nossa dignidade original, né. Tem um parágrafo no livro, né, logo no início, que de cara já me chama muito a atenção, e eu, antes de encerrar esse vídeo, quero compartilhar esse parágrafo aqui com vocês, né? Fiz questão aqui de anotar justamente para ser fiel nas palavras que estão lá contidas no livro do Brennan, né? O Evangelho Maltrapilho, quando ele diz: embora as Escrituras insistam que é de Deus a iniciativa na obra da salvação, que pela graça somos salvos, que é o formidável amante que toma a iniciativa, frequentemente nossa espiritualidade começa no eu e não em Deus. A responsabilidade pessoal substitui a resposta pessoal. Falamos sobre adquirir virtude como se fosse uma habilidade adquirida que pudesse ser desenvolvida, como uma bela caligrafia ou um bom gingado numa tacada de golfe. E de cara a gente já vê um parágrafo como esse, né? E aí eu já deixo esse spoiler aí para vocês, né? E ele, depois disso, ele vai falar tanta coisa, né? Tanta preciosidade, eu particularmente creio assim, para que justamente possamos cada vez mais, apesar de às vezes tudo em nossa vida parecer contrário, inclusive até essa questão mesmo da própria comunidade dita espiritual, dita de Deus e tal, rejeitar-nos, justamente por acabarmos falhando na caminhada, o que é natural, infelizmente, mas acabamos errando em muitos momentos. Às vezes o bem que a gente quer fazer a gente não faz, e nem por isso, apesar de todo mundo, inclusive a própria comunidade cristã ou dita cristã, nos rejeitar, isso significa dizer que o Criador, o Eterno, ele nos rejeita, né? Porque se ele nos rejeitasse, na verdade ninguém estaria vivo nesse exato momento, não teria esse vídeo, não teria nada. E se estamos vivos, é justamente porque há uma força maior, há um sentimento maior, há um amor maior que supera tudo isso. E o Brennan, justamente nesse livro, ele vai falar sobre isso, sobre esse amor incondicional, sobre essa amplitude da graça, né, que nos pega e, apesar de tudo, nos conduz mais e mais para Ele, né? Então, fica aí essa dica de leitura para vocês. O PDF, o link dele está aí na descrição do vídeo, como falei inicialmente. Espero que vocês gostem deste vídeo, né? Se você gostar, comenta, compartilha, enfim, né? E vocês também podem aí, caso achem interessante, se inscreverem no canal para receber não só conteúdos como esses, mas outros conteúdos também aqui, como vocês sabem, é um canal bem plural. E é isso, pessoal. Um abração, né? Estamos aí no meio do ano de 2021, mas até aqui estamos vivos, né? Chegamos até aqui, então é isso aí, né? Sigamos e prossigamos, né? Então, um abração e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.